como cê tá? Hoje tem gigante da colina. Tô na barreira, pode brotar. Traz a tua amiga vascaína, minha torcida. É impressionante como é que ficamos em casa para poder ver e secar. Foi secar. Secamos bastante. Bahia e Santos. E deu certo, ou seja, o Mais um Vasco... também, teve mais um também no Maracanã. Saudações Cruz Maltinas a todos vocês, meus amigos e minhas amigas, vascaínos e vascaínas que estão ligadinhos aqui no nosso canal, de norte a sul, de leste a oeste do nosso Brasil. Sejam todos muito bem-vindos aqui no canal Vascaíno desde sempre. Meus amigos e minhas amigas, para quem está chegando pela primeira vez, deixa aquele like esperto e também aí compartilhe o nosso vídeo para ajudar o nosso canal. Já de antemão, gente, vou pedir para vocês uma ajuda aí muito importante, muito importante. Eu preciso bater uma meta aqui no YouTube ainda hoje. Então eu precisaria pedir uma ajuda, por favorzinho, aí de todos vocês. Compartilhe esse vídeo aí, deixa o like também. E também, por favor, se tiver como assistir o anúncio, vai me ajudar muito. Vai me ajudar a bater a meta aqui, né, no YouTube, antes que encerre esse mês aí. Porque senão, se a gente não conseguir bater essa meta, vai atrapalhar bastante aqui o andamento do nosso canal. Dito isso, meus amigos, e agora é chegado o momento aí da vinheta, né, da patrocinadora oficial aqui do canal Vascaíno desde sempre, a Estrela Bet. Acompanha aí. Ó, foi mal. Nem vi que vocês estavam aí. Tava super concentrada aqui jogando o Aviator. Como vocês sabem, essa é mais uma das opções de aposta da Estrela Bet. Um jogo muito fácil e prático de jogar. E relaxa que você não precisa saber nada sobre esportes, futebol e etc. Se você ficou interessado, clica no link para saber mais. Agora que vocês já viram, já entenderam como funciona, vou deixar o link fixado aqui na descrição do vídeo. Você vai entrar, vai fazer o seu cadastro, vai lá, corre, estão pagando muito bem. Ontem Álvaro Silva, ontem eu me dei bem com umas zebrinhas aí. Eu fiz uma fezinha que o Bahia ia perder, que o Santos ia perder. Deu bom pro Álvaro Silva, a Estrela Bet tá pagando muito bem, decolando as odds, vale a pena. Não é cadastrado? Se você, no primeiro depósito, a Estrela Bet vai dobrar o valor que você depositar, a partir de R$20. Então super vale a pena. Botando 20, vira 40, botando 40, vira 80 e assim por diante. E não deixe de aproveitar que ainda existem promoções da Black Friday, tá, gente? Tem várias promoções acontecendo, então não fique de fora dessa e já comece a ter chance de ganhar com a Estrela Bet, uma das maiores casas de apostas do Brasil. Bora lá então começar a falar do nosso Vascão. Ontem a rodada ajudou e ajudou muito, 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 né, gente? Já logo de cara aí, o Santos tomou-lhe uma goleada de 3-0 pro Fluminense, né? E o Bahia também perdeu dentro de casa no apagar das luzes ali com um golaço do garoto do São Paulo, Caio Paulista, né? Então, com esses resultados, o Vasco se mantém fora da zona do rebaixamento, sem possibilidade de voltar para a zona do rebaixamento nessa rodada, tá, gente? Nessa rodada, porque o Cruzeiro, que ainda joga hoje à noite, está acima do Vasco na tabela, então não influencia aí diretamente agora, né? Claro que a gente tem que torcer para o Cruzeiro aí não pontuar, de preferência perder, né? Pode até empatar, mas a preferência é que o Cruzeiro perca, né? Pra gente chegar nessas duas últimas rodadas aí, pareado, equilibrado, ali brigando tete a tete com todo mundo, né, gente? Dentro dessa situação, o que acontece é o seguinte. Ontem o Galo meteu 3-0 no Flamengo dentro do Maracanã, aqui no Rio de Janeiro. Resultado que pode já ter tirado aí o Mulambo da Gávea da briga pelo título. O Botafogo consegue um golzinho de pênalti no apagar das luzes, no acréscimo, no último minuto do segundo tempo, contra o Coritiba já rebaixado. E me consegue levar um gol aí no finzinho da partida, um minuto depois, o gol de empate, né? O Coritiba já rebaixado, né? Jogou água no chope aí do Botafogo. Diante dessa situação, quem entra em campo hoje à noite, são 3 partidas aí para nós ficarmos ligados. Red Bull, Bragantino e Fortaleza, né? Vamos ficar de olho nessa partida. O Fortaleza está diretamente relacionado à luta aí contra o rebaixamento, que agora o Fortaleza só tem 45, o Vasco tem 42, Santos tem 43, o Cruzeiro tem 44, então, e o Fortaleza tem 45. Né? Então vamos ver aí
quem vai vencer essa partida. Lembrando que o Bragantino não pode chegar aqui em São Januário com chances aí matemáticas, né, de se classificar para a Libertadores. Então a gente tem que torcer pro Bragantino aí empatar hoje com o Fortaleza, porque a vitória do Fortaleza também não é interessante, que o Fortaleza vai a 48. Se o Fortaleza for a 48, o sarrafo vai aumentar, a dificuldade vai aumentar. Então o ideal seria aí hoje um empatezinho, né? Se alguém tivesse que vencer, ou então que seja logo de uma vez aí o Bragantino já vença hoje, vença no domingo aí, de repente alguém tropeça, o Bragantino chega aqui no Rio para jogar contra o Vasco, já classificado aí para Libertadores, sem perigo, né? Mas a gente tem que aguardar essa situação. É o seguinte, o Grêmio hoje recebe o Goiás, né? É outro dilema também, né? Porque se o Grêmio vence hoje, o Grêmio vai a 62 pontos, fica ali colado no Botafogo, mas faltando 4 pontos para ser campeão, para poder brigar pelo título. E aí vai vir com a faca nos dentes para cima do Vasco. Então é meio complicado. Só que o Goiás também precisaria de um milagre para se safar. Teria que ganhar as 3, se eu não me engano, e todo mundo perder para o Goiás sair. Então, assim, 90 e tantos, quase 100% de chance já do Goiás já rebaixado. Só que a gente viu ontem, né, o São Paulo sem interesse de nada, ganhando ali do Bahia lá na Arena Fonte Nova. O Fluminense sem interesse de nada, ganhando do Santos lá na Vila Belmiro, né? Então, por que não o Goiás? Pode ser que belisque aí, né? Deu uma atrapalhada no Grêmio. Já por outro lado, se o Grêmio vence hoje, chega a 62 e de repente a gente empata com o Grêmio na próxima rodada, a gente vai aí disputar a próxima rodada contra o Grêmio, de repente um empate pode ser bom para os dois, tanto para o Vasco quanto para o Grêmio. Só que o empate só pode ser bom para o Vasco se caso o Bahia perder, tá, gente? Ou se caso o Bahia empatar. Agora, o empate não é bom para o Vasco se o Bahia vencer, porque senão o Vasco entra na zona do rebaixamento e o Bahia que sai da zona do rebaixamento. E na próxima rodada, o Bahia pega o já rebaixado Curitiba. Então tá muito, muito, muito difícil aí de saber o que vai acontecer. Aí para encerrar, né, tem hoje aí Cruzeiro e Atlético Paranaense. O Cruzeiro joga em Minas Gerais, com a presença do seu torcedor. O Atlético Paranaense vem aí de 7 jogos sem conseguir vencer, empatou com o Vasco na penúltima rodada lá na Arena da Baixada, lá em Coritiba. E a gente tem que torcer, né, meus amigos, para o Atlético hoje ganhar do Cruzeiro. O ideal não é nem que o Cruzeiro empate, o ideal hoje é o Atlético ganhar do Cruzeiro, né? A gente tem que ficar muito ligado no jogo do Grêmio e do Goiás e no jogo do Red Bull Bragantino e Fortaleza, porque são os nossos 2 próximos adversários e os resultados dessa rodada vão dizer muita coisa para o jogo de domingo entre Vasco da Gama e Grêmio, se o Grêmio vai vir com tudo ou não para cima do Vasco. E também vai dizer muita coisa para a última rodada, que é Vasco da Gama e Bragantino aqui no Rio. Já pegando o gancho, as vendas dos ingressos para Vasco da Gama e Bragantino na próxima quarta-feira, em São Januário, 9 horas da noite, se iniciaram hoje por volta de 12:30 e já estão encerrados os ingressos aí. Hoje era 2h27, 2h30 mais ou menos, com menos de 2 horas, ingressos esgotados aí para Vasco da Gama e Red Bull Bragantino. Gente, agora é o seguinte, o nosso Vasco não vence o Grêmio lá na Arena do Grêmio desde quando foi inaugurada. É isso mesmo, gente. Desde quando foi inaugurada. Eu vou colocar uma arte na tela para vocês verem. Isso, aí como já segue a arte na tela, como vocês já podem acompanhar, é o seguinte. Em 2022, conhecido como ano passado, a gente perdeu para ele pelo placar de 2-1. Gente, são todos os jogos aqui, tá? Lá na Arena do Grêmio, tá, gente? Em 2020, a gente perdeu também para eles por 4-0, tá, gente? Em 2019 foi 2-1 para o Grêmio. Em 2018, 2-1 para o Grêmio. Em 2017, 2-0 Grêmio. Em 2015, 2-0 Grêmio. E em 2013, 1-0 Grêmio. E em 2023, tomara que seja 1-0 Vasco, né? Tomara que a gente quebre essa escrita que vocês estão observando na tela. São aí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 jogos, né? De 2013 para cá, que o Vasco da Gama disputou contra o Grêmio lá na Arena do Grêmio em Porto Alegre, que a gente sequer consegue, né, gente, empatar. Não é nem vencer,
A gente não consegue nem pontuar. Porém, todavia, entretanto, esse mesmo elenco do Vasco que vai enfrentar o Grêmio foi o mesmo elenco que venceu o Grêmio no primeiro turno aqui em São Januário com portões fechados pelo placar mínimo de 1-0 com gol do Pablo Verrete. Partida a qual marcou aí a retomada, né? A reviravolta do Vasco da Gama no Campeonato Brasileiro. De lá para cá, o Vasco melhorou substancialmente o seu aproveitamento, que era de algo perto de 18% apenas, e chegou aí perto de 60% de aproveitamento. Então a gente vai ter aí que quebrar mais um paradigma, né, diante do Grêmio lá em Porto Alegre no próximo domingo. Jogar aí para vencer. Por que isso? Como eu já falei, caso o Bahia perca ou empate, um empate para nós lá em Porto Alegre nos traz vivíssimos para a última rodada aqui em São Januário. Tá? Só depende da gente. Por outro lado, a gente não pode empatar em Porto Alegre se caso o Bahia empatar, tá? Ou vencer. Então, o ideal é a gente ganhar lá no sul do Grêmio, parada duríssima, mas dá para ganhar sim, porque se aquele time horrível do Corinthians conseguiu ganhar do Grêmio lá e conseguiu ganhar da gente aqui. Ah, Álvaro, mas você fala que o Corinthians é horrível, mas enfiou 4 no Vasco dentro de São Januário. Tá, é verdade, né, gente? Só que a gente tem que lembrar que o nosso sistema defensivo estava todo bagunçado, né? Todo bagunçado, né? Sem o Maicon ali, mudou tudo a nossa zaga. O Medel fez o que podia, mas a gente levou 2 gols aí de bola aérea, né? A marcação do Paulinho, por mais que ele se esforçou, ele não vem atuando bem, jogou no sacrifício. E eu acredito, gente, que agora que o nosso time está completo, voltou todo mundo, eu acho que dá para buscar essa vitória lá no Sul, né? O Vasco é para quem acredita. Dentro dessa situação, sabe quem fez um post, uma postagem nas suas redes sociais, super feliz, comemorando muito que os resultados de ontem ajudaram o nosso Vasco? O volante Souza, né? Assistam, acompanham ele falando, olha aí. Jejum e oração por esse clube, Deus honrou. Jejum e oração. Falou, né? Fez jejum e oração ali para Deus ajudar a honrar o nosso elenco aí. E graças a Deus ontem deu tudo certo, né? Agora a gente precisa fazer a nossa parte. Daqui a pouco eu vou falar mais disso. Vou virar a chavinha. Tem muita notícia que eu tenho que trazer para vocês, tá? O nosso Vasco da Gama entra em quadra nesse próximo sábado às 18 horas pelo NBB, enfrenta a equipe do Bauru às 18 horas em São Januário. As vendas já estão abertas, tá? Se você tiver interesse, entra no site aí do Vasco da Gama para adquirir seu ingresso para a partida entre Vasco da Gama, R10 Score Vasco da Gama e a equipe do Bauru, sábado 6 da tarde em São Januário. É o seguinte, gente, Pablo Verrete, né, nosso camisa 99, nosso centroavante, chegou a 10 gols com a camisa do Vasco da Gama e 1 assistência. Já passou aí Pedro Raul, que anotou 9 gols com a nossa camisa, e 3 assistências. Vale lembrar também que Pedro Raul, né, fez aí 6 gols, né, no Campeonato Carioca. Né? O Verrete não meteu 10 gols no Brasileirão, né, que é muito mais difícil. Então a gente conta aí, né, com a astúcia, né, do nosso Pablo Verrete para a gente conseguir buscar aí essa vitória diante do Grêmio lá no Sul, para a gente se manter vivo aí na Série A do Brasileirão. Dito isso, virando a chavinha, né? O STJD está aguardando uma denúncia da Procuradoria, é isso mesmo, gente, da Procuradoria, está aguardando uma denúncia aí para julgar o Vasco, né? O Vasco poderia ser enquadrado em 2 artigos que teve um princípio de tumulto, de briga nas arquibancadas de São Januário, mas logo foi contornado, nada que chegasse nem perto do que aconteceu no jogo do Botafogo e ninguém fez nada, nada que chegasse nem perto também do que aconteceu lá no jogo do Flamengo e ninguém fez nada, e nem se compara, né, com o que aconteceu Cruzeiro e Coritiba, né, que o Cruzeiro já vai jogar de portões abertos, porque o julgamento aí, né, foi anulado, foi suspenso, né, melhor dizendo, foi suspenso, né, então eles vão jogar aí com uma liminar, vão conseguir jogar aí de portões abertos, então assim, vai ficar ridículo, vai ficar escancarado, né, se esse STJDzinho, né, aplicar alguma punição pro Vasco de portões fechados contra o Bragantino, porque vai ficar na cara, que aí sim, estão fazendo de tudo para prejudicar o Vasco, porque todo mundo acontece tumulto, problema nos jogos, ninguém faz nada, aí o Vasco, uma latinha vazia, que o cara do banco do Corinthians fez questão de levantar a mão pro mundo inteiro ver para fazer gracinha, para se aparecer, para prejudicar o Vasco. E o tumulto que teve ali foi só torcedores xingando o time, xingando a diretoria ali, aí chegaram aqueles estúdios de verde
para tentar acalmar os ânimos. Foi só isso que aconteceu. Não teve pancadaria, São Januário, não teve quebra-quebra, tá? Então, dito isso, vamos virar a chavinha. Vamos falar agora do Dimitri Payet. Dimitri Payet fez uma postagem nas suas redes sociais ontem, vou até abrir aspas para ele aqui, ele colocou essa foto, você já pode acompanhar na tela, com os dizeres, juntos até o fim, né? No caso, ele, todo o elenco do nosso Vasco, né? E nós torcedores, que é tudo que está aparecendo na foto aí. O time, né? Ele aí junto com o time e a torcida logo atrás, nós estaremos juntos até o fim. Agora, meus amigos e minhas amigas, nesse próximo domingo, iria acontecer a primeira feijoada na Colina, tá? Essa feijoada na Colina foi adiada, foi cancelada pela diretoria do Vasco da Gama devido aí aos últimos acontecimentos do Campeonato Brasileiro. Então, a gente aguarda aí atualizações para trazer para vocês em relação à feijoada da Colina. Virando a chavinha, vamos falar um pouquinho da CBF. Bom, meus amigos, aí o VAR, né? O VAR do jogo aí entre Vasco da Gama e Corinthians, né? Falando da CBF, não viu o pênalti naquele lance que a bola, né? Bateu na mão que o cara tava, o camarada do Corinthians, o Moscardo, tava com o braço com as duas asas abertas. Imprudente, não é assim? Quando é contra o Vasco, assim como o Rossi deu mole, abriu o braço dentro da área, foi imprudente. Assim como foi contra o São Paulo, naquela bola que o cara do São Paulo jogou a bola na mão do Léo Pelé, tava com as mãos aqui para trás, falou que isso também foi imprudente. Então, como assim? Que imprudência é essa? Né? O engraçado é que aí ele vai me ver, Vasco e Corinthians, ele disse que não foi, disse que o VAR considerou acidental. Engraçado, né? É bem engraçado. Eu tenho certeza que se fosse Corinthians e Vasco lá na Arena Neoquímica, acontecesse o mesmo lance a favor do Corinthians, os dois brigando para não cair, o árbitro de campo daria pênalti. E o VAR chamaria para confirmar. Agora, quando é contra o Vasco, ou a favor do Vasco, não se dá rigorosamente nada. Então, assim, chega a ser ridícula, chega a ser nojenta essa CBF e essa cambada de ladrão que está enfiado aí na cabine do VAR, sobretudo. Bando de ladrão, tá? Tudo ladrão. Tá tudo associado à CBF aí, essa cambada de árbitro. E outra coisa, o que está acabando com o futebol brasileiro, tá? E aqui no meu canal a gente faz propaganda, a gente, casa de aposta, tudo. Mas eu tenho para mim que o que está acabando com o Campeonato Brasileiro é muita casa de aposta por aí, correndo à torta e à direita de qualquer maneira. E vai se garantir, quem sabe, né? Eu não sei, supostamente, né, gente? Supostamente, a gente começa a ficar com a pulga atrás da orelha. Será que não tem alguém ali fazendo uma aposta muito alta? Querem ver um exemplo? Vasco e Atlético Paranaense. Não parecia que alguém fez uma aposta bem alta, bem poderosa ali, de que os 3 zagueiros do Vasco iriam levar cartão amarelo, pro Daronco sair distribuindo cartão para todo mundo? Não parecia uma coisa assim? Sinceramente, eu não acredito que o Vasco ou algum outro time aí esteja entregando resultado. Não acredito que esteja entregando o jogo, não. Acredito que não. O exemplo disso foram os jogos de ontem, mostraram isso. Muito time que não está brigando por nada ganhou aí fora de casa. Agora, eu acredito sim que deve ter muito árbitro mal intencionado, muito árbitro de vídeo mal intencionado, que devem estar sendo aliciados aí, né? Supostamente, né? A gente não sabe, por pessoas interessadas que fazem apostas aí milionárias. Porque é a única coisa, gente, porque não faz sentido. Aí o cara do VAR pega e fala que considerou acidental. Porra, acidental, esse cara tá enfiado dentro da cabine do VAR aí, toda vez quando é a favor ou contra o Vasco, sempre fazem de tudo para prejudicar o nosso Vasco. Dito isso, vamos virar a chavinha. O Vasco da Gama, no dia de ontem, exerceu seu direito de compra sobre o volante Matheus Carvalho, que pertence ao Náutico, tá, gente? O Matheus Cocão, né? Assim, no linguajar popular. O Vasco da Gama fez um empréstimo com o Matheus Carvalho até o fim desse ano, com a opção de compra fixada no passe. E o Vasco ontem teria aí exercido seu direito de compra de Matheus Carvalho. Lembrando que o Vasco então teria pago algo em torno de 2 milhões de reais para adquirir os direitos do volante Matheus Carvalho. Muita gente não está falando disso, porque a nossa situação na tabela é muito conturbada, o Campeonato Brasileiro está pegando fogo. Agora eu acho estranho, eu acho muito estranho gastar 2 milhões de reais num cara que quase não entrou, quando não entrou não resolveu, não ajudou em nada, né? Entendeu? Eu acho muito complicado isso.
Eu acho muito estranho, rigorosamente muito estranho. É outra coisa pra gente ficar ligado também, essas contratações no Vasco aí, jogadores que chegam, ninguém sabe de onde vem, ninguém sabe pra onde vai, e é só dinheiro pra cá e dinheiro pra lá. Mesma questão, o lateral esquerdo Jefferson, que chegou do Atlético Goianiense, ó. Até hoje ninguém sabe, ninguém viu. Ninguém sabe, ninguém viu. A gente viu aí o nosso treinador jogando com o Léo Pelé, até mesmo de segundo volante, mas não coloca o Jefferson para jogar na lateral esquerda e de repente botar o Piton para fazer o papel de ala. É outra coisa estranha, não estou falando do Ramon Dias não, estou falando para que trouxeram o Jefferson então? Para que a diretoria do Vasco contratou o Jefferson? Então são essas coisas que a gente não consegue rigorosamente entender nada, sabe? Sinceramente. Agora, gente, outra situação. Saiu no dia de ontem um canal, um youtuber que cobre o dia a dia do Galo Mineiro, do Atlético Mineiro. Ele afirmou de que o Atlético Mineiro estaria aí monitorando a situação de Gabriel Peck. Né? Gabriel Peck é avaliado hoje pelo Transfermarkt por algo em torno de 3 milhões de euros, uns 18 a 20 milhões de reais. Essa é a avaliação de média lá do Transfermarkt, tá, gente? Gabriel Peck tem 22 anos, 14 gols na temporada e 5 assistências. São uns números muito bons aí para um jogador de lado de campo. Ele que atua como ponta direita e, se necessário, também como ponta esquerda. Só que vale lembrar, segundo o veículo aí há uns 5 meses atrás, Bola VIP teria apurado, né, supostamente teria apurado, é que existiria uma cláusula no contrato de Gabriel Peck para com o Vasco da Gama, que ele só sairia do Vasco da Gama para atuar em clubes brasileiros por uma multa rescisória gerando por algo em torno de 70 a 80 milhões de reais. Tá? Então, na minha humilde opinião, eu acho que o Vasco não vai dar de graça Gabriel Peck para time brasileiro nenhum. Nem para Galo, nem para Palmeiras, nem para ninguém. Tá? Não, nem Gabriel Peck, nem qualquer outro jogador. É o seguinte, se o Vasco chegar hoje lá no Galo ou no Palmeiras, o Vasco chegar no Galo querendo o Paulinho, ou se o Vasco chegar no Palmeiras lá querendo lateral deles lá, sei lá, Piquerez, não vão dar mole pra gente não, gente. Não vão dar mole não, vão jogar o sarrafo lá em cima, entendeu? Então o Vasco não pode abrir as pernas pra clube nenhum. Agora virando a chavinha, né? O nosso Vasco da Gama enfrenta o Grêmio, como eu já falei, na arena do Grêmio no próximo domingo. O nosso elenco treinou hoje, treinou pesado no CT Moacir Barbosa. Vai ter mais 2 dias de preparação a próxima sexta-feira e o sábado, né? Aí o nosso elenco viaja no fim do sábado para Porto Alegre para se concentrar, ficar concentrado no domingo e enfrentar o Grêmio ali à tarde, né, gente? É o seguinte, o nosso Vascão terá de volta aí Maicon, Léo e Robson, tá? Esses 3 zagueiros estarão de volta para a partida contra o Grêmio. O jogador que fez muita falta na meia cancha, no meio campo, foi o Marlon Gomes, também estará de volta. Então, temos essa notícia boa aí, né? Temos os nossos jogadores de volta, a nossa linha defensiva, né, recomposta novamente ali com o Maicon e Léo e até mesmo o Robson, né, à disposição do nosso treinador. Já falei lá no início do vídeo, vou reiterar, a gente precisa ir buscar a vitória diante do Grêmio lá em Porto Alegre. Então, gente, o que eu tinha para trazer para vocês nesse primeiro momento é isso. Dá para acreditar, estamos vivos, secadores mais do que ligados, né, no plural. Vamos ficar aí de secadores ligados. Secar hoje aí, ficar de olho no jogo do Red Bull Bragantino e Fortaleza. Secar o Cruzeiro, né? E ficar de olho também no jogo entre Grêmio e Goiás. Tá, meus amigos? Eu fico por aqui. E é um prazer falar com todos vocês. Tamo junto, porque enquanto houver um coração infantil, o nosso Vasco da Gama será imortal. Vascaíno desde sempre, valeu e é nóis. Vasco!